Olá, seja bem-vindo ao podcast Grande Expediente. Aqui nesse espaço a gente vai discutir projetos e ideias dos vereadores de Anápolis, aquilo que pode ser feito para melhorar a vida da população. E para essa estreia, a gente recebe o vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador José Fernandes. Vereador, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, eu faço questão de participar desse momento. A estreia aqui desse programa tão relevante que tem tanto para contribuir para a cidade, o podcast Grande Expediente. Estou pronto aqui, preparado para responder qualquer pergunta aí. O senhor é médico, sabemos que o senhor é médico, também é advogado formado em Direito. Vereador, eu queria que o senhor falasse para a gente, enquanto agente público, quando o senhor entrou na vida pública, qual que é o modelo de saúde pública que o senhor almeja, busca, trabalha no dia a dia para a cidade de Anápolis? Como profissional da saúde, eu já entrei com algumas expectativas. Não só no plano virtual, naquilo que eu acho que é o ideal e jamais alcançaremos, mas trabalhando como servidor efetivo da saúde pública municipal. Nós entramos com um modelo, uma proposta, nos primeiros 4 anos, que atuamos de uma maneira independente e por vezes oposição ao gestor, até naquela época, foi mais difícil, porque eram mentalidades e projetos diferentes. Agora, alinhado com o governo municipal, a gente tem procurado contribuir, deixando claro o diagnóstico de cada setor. Por exemplo, eu sempre gosto de didaticamente distribuir a saúde, pensar a saúde na atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária são os postinhos. Em Anápolis são 52 postos, as unidades básicas de saúde, de responsabilidade e gestão do município. A atenção secundária são as unidades de pronto atendimento, que tem a UPA pediátrica, tem a UPA adulta, tem as UBSs agora com perfil misto, que abriu também para ser atendimento de urgências, e a atenção terciária, que são as unidades de atendimento de alta complexidade, que não está diretamente ligada à gestão do município, mas que integra a rede de atenção à saúde, que é tão relevante. O nosso trabalho, então, tem sido conscientizar e mostrar para o executivo o que significa essas 3 atenções, as unidades envolvidas, as redes envolvidas, a construção dos fluxos entre essas unidades, e a gente tem trabalhado em conjunto. Não só o vereador José Fernandes, mas também um profissional médico, ortopedista também, e amigo do gestor que está nesse momento no executivo. O que o senhor pensa sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, e principalmente sobre a tabela do SUS, vereador? O SUS, o modelo desenhado é muito bonito, é exemplo para o mundo, mas é um gasto infinito para um recurso finito. Então são patologias que por vezes demandam muito mais do que se tem. Eu vou dar um exemplo, um tratamento de fratura de fêmur. O SUS recebe, o hospital recebe uma quantia de dinheiro. Esse dinheiro tem que pagar o hospital, tem que pagar o profissional, tem que pagar as medicações que vão ser usadas. Mas se esse paciente tiver uma complicação e precisar de UTI, e precisar dentro da UTI usar antibióticos, medicações de alto custo, se ele tiver um problema pulmonar, por exemplo, uma embolia pulmonar que vai exigir uma internação de longo prazo, esse pacote do assunto fratura fêmur já não vai ser suficiente e estrangula o orçamento. Então, o SUS é um modelo muito bonito no papel, mas na prática o que a gente observa é que há uma demanda muito alta para um recurso muito finito. Então, para ter ideia, quem está acompanhando, hoje a tabela de uma fratura de fêmur paga para o profissional que realiza em torno de R$300. A consulta médica especializada, R$10. Tem quase 20 anos que não sobe. Então há um desajuste muito grande aí, porque nós defendemos o SUS, nós queremos uma política, uma saúde pública com qualidade, mas que é muito complicado, porque os recursos são finitos, e eu entendo até o gestor federal de não ter condições de aumentar, porque não tem tanto dinheiro assim, mas no modelo que tem, e com a proposta que foi feita, eu acho que faz muito mais do que se esperava.
É importante o SUS, eu defendo o SUS, mas infelizmente somos limitados pelo volume de demanda e do dinheiro que tem à disposição. E aí os municípios acabam buscando soluções, buscando fazer contrapartidas que vão até além dos recursos dos cofres do município. Exatamente, aí tem complementos de emendas parlamentares, vai pedir socorro para o governo estadual, vai pedir socorro para o governo federal, vai fazer convênio com a rede privada para ver se consegue de uma forma aí ajudar a remanejar recursos de um lado e de outro. Mas é muito complicado porque, e como eu falei, são demandas infinitas para um recurso finito. E o senhor também começou falando sobre a organização do fluxo de atendimento aqui na cidade de Anápolis, das diferentes atenções, e diante disso surgiu a ideia do Saúde Agora. A proposta é essa mesmo, vereador? Exatamente. O programa Saúde Agora, que é um programa executado pela Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Anápolis, tem influência sim da nossa participação e veio para resolver os pontos estrangulados da saúde. Vou dar um exemplo. Tem pacientes aguardando 3 anos para uma consulta de otorrino. A gente conseguiu o otorrino, ele foi lá e atendeu de forma voluntária esses pacientes, aguardando há tanto tempo. Existem mais de 50 mil exames de ultrassonografias para ser feito, mais de 50 mil exames de ultrassonografia. Nós conseguimos a participação de radiologistas que foram e estão indo lá de forma voluntária fazer esses exames de ultrassonografia. Pela primeira vez na cidade de Anápolis, a gente conseguiu trazer o profissional, não vou falar especialista não, super especialista, dentro da especialidade de pediatria e de cardiologia. Ele especializou em fazer exames dentro da barriga da mamãe ainda para ver o coração do bebê. São cardiopediatras que vieram aqui no programa Saúde Agora e vão voltar, que fizeram exames no coração das gestantes para avaliar não o coração da mamãe que está grávida, mas o coração do bebê que está dentro da barriga e já diagnosticar, como foi diagnosticado, patologias gravíssimas que a prefeitura já está providenciando a logística para deixar o parto para acontecer num grande centro hospitalar para o bebê já nascer e ir direto para o centro cirúrgico, senão ele vai morrer. Então tivemos, através do programa Saúde Agora, em 3 edições, mais de 2.000 atendimentos, e dentro desses atendimentos, as questões que estão estranguladas, que estão um gargalo. E um dos gargalos era esse rastreio dos bebês de alto risco de morte após o nascimento, que as cardiopediatras vieram e vão continuar prestando esse serviço depois. Bacana. Dá para dizer, vereador, que a Secretaria Municipal de Saúde tem ouvido a Câmara Municipal, tem ouvido os vereadores, que são aqueles que ouvem diretamente a população? Com certeza está sendo um trabalho integrado mesmo, em que nós aqui na Câmara do Vereador, que somos sim o eco, o alto-falante, vamos dizer assim, da população. A gente está nos bairros, a gente está frente a frente com a população, trazendo as demandas e levando para a secretaria. Eles estão focados, fazendo um trabalho muito sério e limitado, infelizmente, por causa, de novo, da alta demanda e dos recursos que são escassos. Aproveitar para falar aqui de um projeto, senhor, um projeto de lei que está em tramitação na casa, que propõe a validade permanente de laudo médico que ateste doença, condição ou síndrome irreversível ou incurável. Queria que o senhor falasse do efeito prático dessa medida. Na prática, existe aquela licença ou a carteirinha para estacionar o deficiente físico. Lá, nesse documento, existe um prazo de validade. Se não me engano, acho que são 5 anos. Ou seja, o cara que é amputado, a perna dele não vai fazer um implante, não vai no IML trocar e colocar um pé novo. Esse cara, de 5 em 5 anos, tem que renovar, e a logística é muito complexa para ele ter o documento que já está na mão dele. Então, através dessa lei, aquelas causas irreversíveis já colocar no laudo médico e o documento ser emitido de forma a não precisar de renovações. Na prática é isso. O paciente, porque tem alguns pacientes que têm algumas debilidades que são transitórias. Por exemplo, um paciente que fraturou o tornozelo ou o pé, vai ser operado, teve uma complicação, mas a gente sabe que vai tratar e vai sarar, mas vai demandar aí 2 anos, vamos dizer assim.
Esse paciente, ele não vai ser um deficiente o resto da vida, um deficiente permanente. Então, esse projeto vem para deixar até desafogar as demandas do serviço público. Aqueles que têm uma deformidade irreversível não precisar da renovação desse documento. É a tal da burocracia que atrapalha todo mundo, né, doutor? Exatamente. Como que um amputado, como mais uma vez, um amputado ele vai deixar de ser deficiente? Mesmo que opere e faça um enxerto de uma perna, de uma mão, de um dedo, ele continuará sendo deficiente. Esse paciente não faz sentido a gente ter um prazo para renovação. Mais uma vez, burocratizando, perdendo tempo, superlotando as repartições públicas e gastando dinheiro, porque a cada movimento desse daí tem taxas, tem tempo que você vai deixar de estar no trabalho. Então é otimizar e facilitar a vida do cidadão. O senhor tem um outro projeto também em tramitação na casa que propõe a instituição da política municipal de tratamento multidisciplinar para pacientes com ELA. Queria que o senhor também falasse primeiro sobre a doença e também sobre o que se propõe esse projeto. Ela é uma condição patológica envolvida dos nervos. O paciente ele vai ficando de forma consciente, ele vai perdendo os movimentos dele. É uma destruição do nervo e acontece de caudal para cranial, ou seja, os pés, as pernas começam a falhar, já não começa a andar, vai para a cadeira de roda, logo está no tronco, logo está nos braços, e eles conseguem no final da vida deles estar comunicando só com os olhos, muitas vezes não consegue nem deglutir, nem comer, tem que passar a sonda. É uma condição progressiva e irreversível, mas mesmo nessas condições, o nosso trabalho é conscientizar sobre esse problema e dar uma dignidade para esse paciente ter o tratamento ou a dignidade de morrer de uma forma mais humanizada. Dignidade talvez seja a palavra que o senhor persegue quando fala em saúde pública, doutor. Exatamente. Se o gestor ou o agente público ou nós que estamos envolvidos e a sociedade não tiver sensibilidade para o paciente, não olhar como um ser humano, a gente não tratar com dignidade essa pessoa que sofre, que padece, isso não é digno de uma pessoa humana. O agente público tem que estar conectado com a realidade, não é só com os bastidores, não é só no meio da política, não é só na bolha. Tem que estar conectado com esse paciente, com ela que está na cadeira de roda e ele tem consciência o tempo inteiro de que a lesão é irreversível, progressiva e ele vai morrer. Para o paciente que tem uma infecção, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis e carece e tem tratamento para ele seguir o resto da vida dele em tratamento e não morrer por causa dessa infecção. Para quem padece de uma deformidade, de uma deficiência e procura auxílio. Para quem tem uma cardiopatia congênita e precisa de assistência para não morrer já depois do parto imediato. Então, se o gestor ou o agente público não tiver sensibilidade para o que a população precisa, do que a população padece e sofre, não faz sentido estar aqui. E essa consciência a gente tem procurado fazer dia a dia no nosso trabalho aqui. Mudar a área de atuação do vereador José Fernandes, na educação o senhor apresentou um projeto aqui na Câmara que propõe a criação do programa Escolas Abertas. Qual que é essa ideia, vereador? A ideia é limitar, hoje existe uma limitação até por segurança, de acesso, por exemplo, aos pais, para saber se os filhos estão nas escolas, ou se está tendo algum problema, se está tendo alguma necessidade que o pai, porventura, pode ajudar, o pai ou o responsável, ajudar in loco. E a ideia é deixar as portas abertas no sentido de a escola acolher pais responsáveis para o cuidar dos alunos, para oferecer mais proteção, mais assistência até no ambiente escolar. Vou dar um exemplo. Às vezes a criança machuca na escola, está lá machucada lá no pátio chorando. A professora, a diretora vai fazer um movimento, chama o SAMU, chama os pais, mas às vezes tem um pai que é ligado à saúde, tem um tempo, trabalha no SAMU ou qualquer unidade de socorro aí, e esse pai quer ficar 1 hora lá, 2 horas, voluntariamente ficando lá na escola e atendendo a comunidade, não só o filho dele. A ideia é de integrar a escola
com voluntários, com pessoas que eventualmente queiram se doar de forma voluntária, sem custos, para agregar a assistência ao aluno de uma maneira mais global, não só focado no ensino, na aprendizagem, na evolução pedagógica, mas na segurança, na proteção. Como que é o processo de escuta do senhor para transformar uma ideia em um projeto de lei, vereador? Nosso gabinete é aberto, nossas redes sociais ativas. Graças a Deus nós temos um time que está na retaguarda para chegou a demanda, esse pessoal do nosso gabinete já vai colocando em processo, olha, isso aqui é saúde, isso aqui é educação, isso aqui é meio ambiente, isso aqui é zeladoria. Felizmente temos isso. Agora, infelizmente, está tendo muita participação e nós, por vezes, demora além do que a pessoa que solicita está esperando. E eu peço desculpa. E se não foi respondido, manda de novo e pode também mandar pessoalmente para mim. Eu estou aqui na Câmara quase que diariamente. A minha rede social eu também respondo. Os melhores horários para falar comigo eu sempre falo que é ali depois das 10 da noite, madrugada afora. Pode falar comigo, eu faço questão de estar acompanhando a sua demanda. Se foi respondida, ótimo. Se não foi, por favor, mande de novo. Eu vou cobrar da equipe, eu também vou atrás. Então, essa captação é através do nosso trabalho aqui, Gabinete Porta Aberta, Câmara Municipal, e nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, josefernandes.go. E qual que foi a importância para o senhor, para a sociedade, de reconhecer a Orquestra de Violeiros de Anápolis como patrimônio cultural e material? A ideia e esse projeto deu um impacto mais do que eu pensava. Foi assim, um gol, mas aquele gol assim, um gol de placa. Por quê? Porque eu gosto muito de cultura. O meu pai foi músico a vida inteira. Meu pai, sanfoneiro José Américo, tradicional aqui na cidade, eu acho que muita gente conhece ele. E o meu pai tocou algumas apresentações com a Orquestra dos Violeiros. E eu quis fazer um gesto de proteção, de valorização da cultura, de manter a identidade desse grupo. Tem senhores de 84 anos tocando nesse grupo dos violeiros, participando 2 vezes por semana dos ensaios. Vem aqui na Câmara discutir o projeto e o que pode ser. 84 anos ativos, sonhando, envolvido num projeto tão bonito. Então a ideia é valorizar a cultura, valorizar a identidade desse projeto, proteger, dar condições para fomentar, dar incentivos financeiros, inclusive. Não sei se você sabe, Marcos, mas tem gente que depende de uma ajuda para pagar o ônibus para ir nos ensaios. Então tem gente que ama, de muito talento, né, envolvido de forma voluntária e que quer uma ajuda mínima. E se esse projeto vem para reconhecer e facilitar através desse projeto o fomento, o incentivo até financeiro para o grupo manter suas atividades, seja em ensaios e seja em apresentações. Trazer também uma indicação que o senhor apresentou ainda no início de junho, para solicitar ao prefeito a construção de uma feira coberta ali nas proximidades do estádio Jonas Duarte. Queria que o senhor falasse também dessa atuação em uma área que é especificamente da zeladoria, do dia a dia dos bairros. Essa é mais uma preocupação, porque às vezes acha que o trabalho do vereador Dr. Zé Fernandes é voltado só para a saúde. Não, a nossa preocupação é com a cidade, independente das áreas. Nós já discutimos aqui saúde, educação, cultura, e essa ação é para proteger agora os feirantes. É muito ruim trabalhar, expor seus produtos ali num sol aberto, num sol direto aos produtos ali, que verdura, legumes, frutas, que por vezes, se tiver uma proteção, uma sombra, esse produto conserva por mais tempo, dá para o feirante trabalhar por mais tempo. E a nossa ideia é buscar o conforto, não só para o feirante e proteger seus produtos, mas também para o consumidor que vai lá para ter mais tempo para ficar na feira. Imagina vocês lá, você compra uma banana e uma mandioca, tá com 2 sacolas pesadas e um sol torrando na cabeça aqui.
esse paciente, ó, esse cliente aí, ao invés de comprar mais, ele não vai chegar no final da fila da feira lá, não. Ele comprou o que ele quer ali direto, ele nem vai ver os outros produtos, ele já vai embora. Então, é trazer conforto para o feirante e para o consumidor. O senhor tem alguma região da cidade que seja mais específica ou a preocupação com todos os bairros? Não, minha preocupação é Anápolis. Eu frequento diversas feiras, de forma assim, ó, regular. A feira da Alexandrina aos domingos, a feira do Jundiaí aos domingos, a feira do Progresso na quarta-feira no final, a feira da porta da minha casa, que tem uma feira na terça-feira, a feira da Boa Vista, que é na quarta-feira de manhã. Então, assim, eu gosto de estar, valorizo os feirantes, reconheço o esforço e o trabalho que eles fazem, com tão pouca estrutura, com tão pouca logística e o tanto que eles entregam para a cidade de Anápolis. Talvez seja um dos principais termômetros para saber do que a população está pensando, né, vereador? Ir à feira. Sem dúvida. Mais um contato com a sociedade e com a população para a gente pegar as demandas. Esse trabalho visa de uma maneira não individualizada. Eu quero uma vaga na creche. Eu quero o emprego para o meu sobrinho. Meu filho acabou de formar. E isso daí a gente tem o tempo inteiro. Mas pensando no macro, pensando de uma forma coletiva na sociedade. Vereador José Fernandes, como tem sido a sua experiência como vice-presidente da Câmara de Anápolis? Tem sido muito positivo, é um trabalho diferente e agora nós estamos falando também de uma responsabilidade institucional com o Poder Legislativo. Uma responsabilidade de ouvir os colegas vereadores, de levar as demandas dos colegas vereadores e do Poder Legislativo ao Poder Executivo, de integrar as responsabilidades de um poder ao outro e trabalhando dessa forma, preocupado não só com o nosso mandato, mas com o coletivo dos colegas vereadores e com o Poder Legislativo, trabalharmos para oferecermos o melhor para a cidade de Anápolis. Afinal, esse é o nosso propósito, é servir a nossa cidade e deixar um legado aqui. E esse trabalho que nós estamos agora como vice-presidente, tem uma excelente oportunidade para a gente trabalhar esse propósito. Essa ideia de servir a cidade, não só diretamente com o nosso mandato, mas com a responsabilidade do coletivo dos vereadores na integração com o Poder Executivo, numa prestação de serviço com melhor excelência para a cidade. Eu acho que talvez o grande ganho de um Poder Legislativo é representar a sociedade das várias maneiras, né, vereador? Nós temos aqui representantes de segmentos, representantes da população, com escolaridades diferentes. A cidade, a população está aqui dentro. Exatamente. Né? São diversos nichos, né? E aí nós estamos falando da causa animal, do feirante, do líder de bairro, do empresário. São vários os segmentos e essa diversidade é importante. É o que representa a cidade. E esse trabalho nosso aqui, institucional, como vice-presidente, nós estamos muito alinhados com a presidente, a vereadora Andréia, nós trabalhamos de uma forma muito integrada, temos um respeito mútuo e uma confiança mútua que isso só traz consequências positivas para o Poder Legislativo, culminando na melhor prestação de serviço para a cidade de Anápolis. E a avaliação do diálogo que o Executivo mantém atualmente com o Poder Legislativo? Essa responsabilidade é nossa também. Claro que cada vereador pode ir lá no Poder Executivo, conversar com o prefeito e seus secretários, mas de forma recorrente nós estamos procurando o Poder Legislativo com o Poder Executivo trabalhar de forma integrada, pensar a cidade de uma forma conjunta e às vezes não tem os vereadores ou quem está esperando uma demanda, às vezes não tem noção da quantidade de demandas e responsabilidades e dos recursos que são limitados lá do Poder Executivo. E a gente fica fazendo esse trabalho, essa articulação aí, para mostrar que para o Poder Executivo, que nós estamos aqui ouvindo a sociedade e nós também estamos ouvindo os colegas vereadores aqui que têm as suas demandas, as suas responsabilidades e que não são demandas muitas vezes pessoais, são demandas que eles trazem da sociedade a benefício da comunidade que eles são integrados, da região que eles representam e isso daí é importante a gente estar diariamente conversando com o Poder Executivo nesse trabalho conjunto legislativo e executivo. Vou tocar um assunto representativo na vida do senhor, porque o senhor enfrentou uma cirurgia cardíaca de alta complexidade, isso aí durante um primeiro mandato ainda.
E como que essa experiência, vereador, influenciou sua visão sobre sua missão como vereador e também a motivação para continuar na vida pública? Dia 24 de agosto de 2023 foi um divisor de águas na minha vida. 24 de agosto de 2023. Foi o dia dessa cirurgia cardíaca que por 6 horas eu fiquei desacordado, com o peito aberto e o coração sendo operado, trocando uma válvula. Não aconteceu só uma mudança anatômica, aconteceu uma mudança de vida, de objetivos, de futuros, o olhar para a sociedade, o olhar para a cidade, com certeza um olhar muito mais humano. Eu já era um médico que preocupava com a saúde e eu acho que o cirurgião, eu brinco falando com ele, é o meu amigo, Dr. Walter Vosgrau, eu acho que ele mudou lá a posição do meu coração lá e pegou uma pecinha e deixou eu mais sensível, mais choroso por vezes, mas depois dessa data, dessa cirurgia, com certeza o Dr. Zé Fernandes não foi mais o mesmo. Foi uma pessoa muito mais humana, já era, mas passou a ser muito mais humana, escutar mais e deixar definidos os trilhos e os propósitos, para não ter distrações. Por exemplo, o meu propósito de vida hoje é servir a cidade de Anápolis. Daqui a um tempo vamos ter as eleições para deputados federais, estaduais, senadores. O meu propósito continua servir a cidade de Anápolis. Isso significa, já respondendo, não sei se você vai perguntar, de que eu não sou candidato a deputado estadual ou federal, a qualquer cargo eletivo. Eu quero servir a minha cidade. Esse propósito muito bem claro, muito bem definido, e geralmente a gente deixa essas estratégias políticas para deixar assim no ar, para provocar diferentes situações, é uma estratégia que não combina comigo. Eu sou muito direto e essa parte da cirurgia cardíaca trouxe de forma muito clara, transparente os meus objetivos, o que eu tenho de compromisso de vida. E um deles é servir a nossa cidade. Comecei o mandato como vereador e vou terminar o mandato como vereador. O meu propósito de vida é servir a minha cidade e deixar um legado. Por vezes o fardo, a missão de um médico que preocupa mesmo com a sociedade, com o paciente, ele pode ser pesado, vereador? Sem dúvida, sem dúvida. É uma missão, por mais que a gente faça com todo amor e zelo, a gente vai somatizando os problemas. Quando você vê que não é só o paciente que sofre, é a família que padece junto. Quando você vê que a sociedade também está padecendo, quando você vê que os profissionais que estão trabalhando lá também estão doentes, de burnout ou seja as responsabilidades várias, desvalorização da profissão, tudo isso impacta a gente. Mas eu procuro trazer esse lado, vamos dizer, negativo ou preocupante para me impulsionar atrás de soluções. E como agente público, nesse momento, eu acho que eu sou capaz não só de mudar a realidade dos médicos ou dos ortopedistas, mas da saúde pública, dos profissionais de enfermagem, do pessoal da farmácia, do pessoal da zeladoria que está lá dentro das unidades, do paciente que tanto precisa, dos acompanhantes. Esse é o nosso propósito, enxergar de uma maneira global, sem vaidade e sem interesses, principalmente eleitorais. Para a gente fechar, o senhor dedicou a reeleição a Deus e também ao pai do senhor. O senhor já falou sobre a história importante na sua vida do seu pai. Faleceu um pouco antes da campanha. Queria que o senhor falasse do legado e essa inspiração familiar que acompanha o senhor no dia a dia. Eu dediquei a Deus e continuo dedicando. Dediquei a meu pai, que morreu com 76 anos, morou aqui na cidade de Anápolis desde a década de 60 e viveu a vida como um músico, tocava sanfona e influenciou até com os exemplos que os filhos não podem fazer, ele ensinou, até fazendo o que a gente não tinha que fazer, ele ensinava. E eu vou honrar ele, mesmo depois da morte, o legado que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou. Eu tenho mais 2 irmãos, e seja onde ele estiver, e eu acredito que ele está lá no céu. Pai, um beijo, eu vou honrar o senhor sempre. Vereador, obrigado. Valeu. Pela entrevista. Obrigado. Assista o programa, podcast Grande Expediente, vale a pena. É isso aí, Grande Expediente, podcast da Câmara Municipal, um novo produto aí para a gente ouvir o
o que pensa os vereadores aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Essa casa é sua.